Vamos lá, gente. Boa noite a todos, todas. Mais uma vez aqui com vocês, voltando dessa vez, né? Depois do meu retiro aí espiritual necessário. E nós estamos voltando com uma série de lives muito interessantes. Quem puder acompanhar, nos seguir, vai ser bem interessante mesmo. As lives serão bem explicativas, nós vamos abordar assuntos que são complexos, mas com uma pedagogia mais fácil, uma forma mais fácil de conversar, de bater o papo, de transmitir as informações da espiritualidade. Eu queria dar as boas-vindas aí a Fernanda Sintra, a Luciana, bom, não estou aqui entendendo Bom, vamos lá, gente. Então, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que as pessoas sempre me perguntam. Meu nome é Wagner Andrade, estou Wagner Andrade, porque eu não sou, eu estou, né? Estou Wagner Andrade, quero saber se essa pessoa, ela é minha obsessora, minha obsessora de lives. Eu gosto muito dessa pessoa, gente boa, tá? Não encardem os pés, tá? Quando adulteramos. A gente tem que só mudar de comportamento. Vamos lá, boa noite, Fernando, boa noite, Quimbandeiro, né? Ju Vermeiro, né? Vamos lá, Maria Cristina, oi Wagner, oi Cristina, tudo bom? Como é que você tá? Coisa boa lhe ver por aqui. Muito bom mesmo, tá? Cacau, boa noite a todos que estão vendo pelo TikTok, pela rede vizinha também. Muito interessante estar aqui novamente com vocês, numa nova fase, uma nova roupagem, uma nova forma de ver, porque cada dia que se passa, né, a gente vai aprendendo mais um pouco. A gente vai desenvolvendo os potenciais, nós vamos vendo diversos pontos de vista, sempre com a mente, que é muito interessante a gente frisar esse aspecto, sempre com a mente muito aberta, tá? Com a mente muito acolhedora a todos os princípios, né? Todas as religiões, todas as filosofias de vida, sem nenhum preconceito, sem nenhuma trava espiritual. Entendemos muito que as pessoas estão num momento espiritual. Não é como uma coisa assim de a gente impor a forma espiritual que nós entendemos ser a correta, mas sim entender a posição do outro. Se isso acontecesse, nós não teríamos guerras, né? Nós não teríamos nada disso que nós vemos por aí. Chamariz, boa noite aí, Cibele, boa noite, Ramon, boa noite a todo mundo aí, gente. Boa noite a JV Silva, boa noite a todos. E esse papo vai ser muito bacana, tá? Muito bacana porque aborda exatamente o vampirismo espiritual, que é um dos tipos das obsessões. Se vocês puderem curtir, compartilhar. Rosângela, boa noite, Rosângela, obrigado pelas curtidas. Cristina, se puder dar uma curtidazinha aí, querida, faz esse favor para mim também, para o seu amigo aqui. Nath Fernandes também, boa noite a todos, gente. E vai ser muito bacana porque essa é uma live onde nós podemos conversar, podemos dialogar aqui. Vocês vão fazendo as perguntas e tanto quanto possível, e tanto quanto eu saiba também, eu vou passando as informações para vocês. A Fátima também entrou, a Ivete, a Geisa, a Valéria, todo mundo boa noite. Gente, vamos lá. Vamos colocar o dedinho aí na tela, curtir bastante para poder a gente fazer uma live bacana. Uma live com informação, uma live construtiva, que não tenha preconceito, que exista respeito, que nós tenhamos esse respeito. Eu tenho sempre o respeito por vocês e pelas ideias religiosas, filosóficas, posicionais, sociais, tudo, tá certo? Pode fazer uma pergunta? Pode sim. Quem é? Pode sim, querida.
Camila Cristina, vamos lá, pode sim, todo mundo pode fazer perguntas e tal, e principalmente dentro do assunto, se possível, e nada tão pessoal. As perguntas pessoais, vocês podem formulá-las diretamente comigo, no direct, né? Vocês não precisam, se for uma coisa muito delicada, vocês não precisam. Lúcia, Pedro, Arsênio, Elza, Grosso, todo mundo que está entrando, gente, boa noite. Vocês não precisam fazer uma pergunta delicada em público, vocês podem fazer perguntas e tal através do direct ou então através do meu WhatsApp. Caso vocês queiram o meu WhatsApp, é só entrar no direct e tal, e a gente pode conversar, bater um papo, tá bom? A gente pode falar com vocês. Ah, Wagner, custa alguma coisa? Nada. Para falar, para conversar, para tirar dúvidas e etc. Nada disso custa nenhum dinheiro, tá bom? Então, vamos lá. Cristina, se puder dar uma curtidazinha aí. Desejo dos espectadores é uma excelente forma de compreender o conteúdo que os espectadores querem. Defina os desejos dos espectadores. Vamos lá. Meu relacionamento vai mais para frente. Estou com ele há 2 anos. Sou a Gabriela Oliveira de Freitas. Não vai mais, não vai mais ou vai mais. Porque você colocou vai mais, Gabriele. Viu? Eu acho que não vai mais, né? Vamos lá, curtir, compartilhar, dando um dedo na telinha para poder a gente fazer aí uma live bem bacana. Então, na realidade é o seguinte, quando se fala em relacionamento, se vai mais para frente. Como é que... Não tem problema não, Gabriele. Veja só, assim, a gente não trabalha com, nós não trabalhamos com oráculos, quer dizer, os ifás, que são os búzios, cartas, etc e tal, a gente não trabalha com isso. Mas assim, Gabriele, o que eu senti dessa energia bem-humorada que você colocou, essa coisa toda, provavelmente vai sim. Quando a gente tem o coração leve e o espírito aberto, as relações elas tendem a ser promissoras e longínquas. Então eu devolvo a pergunta para você, como é que está a tua relação com essa pessoa? Hoje é uma relação leve, é uma relação colaborativa, é uma relação onde você tem um entrosamento com a pessoa capaz de te levar para frente com esse relacionamento, tá? Então, quer dizer, são devoluções que eu preciso fazer, porque eu preciso saber em que pé está a tua relação para poder te dar alguma resposta. O que eu posso te dizer é que a energia que chega a mim da tua pessoa é uma energia boa, é uma energia interessante, tá? Que eu sempre capto essas coisas. Eu não gosto muito de dizer, mas eu capto. Sérgio Brasil, boa noite, Janaína Gonçalves, Edson Gricoleto, é isso? Demilda, Verônica, todos e todas, muito obrigado pela presença de vocês. É muito interessante estar aqui conversando com vocês sobre esse vampirismo. E se encaixa muito bem nesse teu questionamento, Gabriele, porque o vampirismo, ele é uma coisa que acontece conosco de uma forma muito frequente. Tá? O vampirismo é uma troca energética. Na realidade, o vampiro é aquele que tira de você sem te dar nada. Ele é um parasita. Ele está incluído nas estruturas de parasitas. Então, quando a pessoa está descarregada, e aí eu quero que você também tire essa conclusão por você, tá certo? Se você tem uma pessoa que é tua parceira ou ela é uma pessoa narcisista, é uma pessoa que te veta em tudo, é uma pessoa que te impede os caminhos, ou vice-versa, você faz isso com ela, tá certo? Quando existe um dos lados que a energia não é legal, não é bacana, naturalmente irão aparecer os vampiros espirituais. Espirituais, quando eu digo espirituais, vampiros espirituais materiais, tá?
físicos, encarnados, e vampiros espirituais desencarnados. Boa noite aí, Maristela, Jurandir, Luísa, José Martins, Ana, Vera Lúcia, Edson Gricoleto. Boa noite a todos. Então, muitas vezes nós temos vamos lá, deixa eu ver aqui, dizer olá, vamos lá. Nós temos um relacionamento que ele é chamado de relacionamento tóxico, né? Ou relacionamento onde uma das pessoas ou ambas as pessoas se maltratam. E aí eu sempre me pergunto qual é a vantagem de você estar num relacionamento onde ambas as pessoas vivem tirando energia, sugando energia uma da outra e não permitem. Essa é a hora que toca o telefone, né? Então vamos lá. Então a energia, ela precisa ser colaborativa. Eu preciso doar energia e receber energia. Quando o relacionamento começa a travar, é exatamente nesse ponto onde nós devemos refletir. Será que aquilo está realmente funcionando? Será que aquilo é para mim? Porque muitas vezes a gente está forçando uma situação, nós estamos espremendo uma pessoa contra a parede ou tentando sugar e tirar caldo daquela laranja que está, sabe, pedrada. Ela não sai caldo dali. Então a energia, ela é de sugar de você e não de doar a você. Será que isso é vantajoso para você, né? Acabou de entrar, cumprimente a Cida Moraes, boa noite. Boa noite a todos, gente, que está ascendendo aí, que está gostando da live, né? Vamos lá, Maria Cristina, Luciana Dantas, vamos lá. Então, é muito interessante isso, é muito curioso, porque muitas vezes me perguntam, Wagner, o que é uma obsessão? Quando é que a gente sabe que a gente está obsedado, né? Queria um conselho de espiritualidade. Pois não, Luciana, fica à vontade. Eu já disse aqui, mas vou repetir, tá? Se você quiser falar comigo no direct, você pode entrar e falar se a pergunta for muito delicada ou particular para você. Não custa nada, tá? É gratuito. Conversar comigo não paga nada, absolutamente nada. E eu gosto de interagir. Para mim, praticar essa caridade, de ajudar as pessoas, de dar a mão às pessoas, ela faz parte desse combo, que foi um comprometimento que eu tive no plano espiritual, tá? Antes de vir para cá, eu tive um planejamento espiritual, e nesse planejamento eu precisava estar junto das pessoas. Fábio Rodrigues, só mentira, ele não sabe de nada. Tá certo, querido, tudo bem, muito obrigado aí pelo elogio, pela entrada. O difícil é desapegar, mas com determinação conseguimos. Maria Cristina, isso é verdade, viu? É muito difícil desapegar, eu que o diga, né? É muito difícil a gente desapegar, é muito difícil a gente continuar pensando da forma correta, né? Várias pessoas nos vampirizam como narcisistas, como egoístas que são, e essa impressão energética fica no nosso perispírito. Nós emanamos através da nossa aura Cacau, Wagner, depois eu quero conversar com você alguma pergunta, alguma pergunta. Cacau, pode falar comigo, tá? Pode entrar em contato comigo no direct, eu te passo o meu WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Não tem nenhum empecilho não, tá bom?
é gratuito e tal, só apenas, eu sou psicoterapeuta, né? Estou psicoterapeuta, trabalho com a psicoterapia, com reiki, com terapia regressiva, com hipnoterapia, PNL, sou master em PNL também, a programação neurolinguística. Sou amiga do teu pai. Cacau, papai se foi para o plano espiritual, acho que você já sabe, né? E tá lá no plano espiritual, vez por outra eu encontro ele nos sonhos, tá? Nas minhas viagens astrais. Como funciona a live? Posso fazer uma pergunta, porque aqui, ou somente no direct? Não, você pode fazer aqui. Era amiga dele, que coisa boa, Cacau, que coisa boa. Muito bom falar com você. Paula Soares, boa noite, querida. Filha de Risete, me lembro de você, Cacau. Tudo bom, né? Boa tarde, amigo, boa tarde, Tereza, boa tarde não, boa noite, né? Paula Sarges, como funciona? Funciona assim, a gente batendo papo e você querendo conversar comigo, é uma coisa muito descontraída, nós vamos bater esse papo. Boa noite, dona Célia, tudo bom? Como é que estão as coisas? Vamos lá. Então, funciona dessa forma, você pode perguntar, você pode conversar comigo, a gente vai interagindo aqui e conversando. E o assunto de hoje é o assunto sobre o vampirismo, né? E o vampirismo é um tipo de parasitismo, né? Não é uma simbiose benéfica, quer dizer, você não está junto para poder beneficiar. Uma das formas de simbiose no mundo natural, na natureza, né, é aquela simbiose entre aqueles pássaros que comem nos dentes dos crocodilos e etc. O crocodilo abre a boca, o jacaré, e vem um pássaro e fica comendo a comida que tem entre os dentes dele. Auxilia ele porque tira as bactérias, tá certo? E o próprio pássaro se alimenta. Então isso é uma simbiose, é uma troca entre dois seres. Da mesma forma deveria ser conosco também. Quando nós gostamos de alguém e traçamos laços luminosos com essas pessoas, nós temos uma simbiose benéfica. Nós entramos energeticamente, estamos energeticamente com essa pessoa, tanto transmitimos energias positivas para ela, como recebemos energias positivas para ela. Entendendo muito bem que a energia não tem ela positiva ou negativa. Energia positiva é uma forma da gente dizer para didaticamente ficar mais fácil. Energia é energia. A orientação dela é que pode ser uma orientação positiva ou negativa, dependendo do que você fala, dos teus comportamentos, da forma como você reage a determinadas coisas que acontecem na tua vida, como por exemplo, determinadas coisas acontecem na minha vida e eu levei por mal a coisa. Então eu fico me reclamando, me dizendo azarado, uma pessoa cheia de problemas e etc, 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 reclamando da vida o tempo todo. O que é que eu estou fazendo com isso, minha gente? Eu estou baixando a minha frequência, eu estou colocando a minha frequência lá embaixo. E naturalmente, a partir do momento em que eu coloco a minha frequência lá embaixo, os vampiros espirituais vão se aproveitar dessa queda vibratória. O mundo, o universo vibra, melhor dizendo. Isso é uma das leis herméticas e das leis universais ao mesmo tempo. Então tudo vibra. Como tudo vibra, a tua vibração vai dizer quem é que está com quem, né? Então não tem aquele ditado que diz assim: diz-me com quem andas que eu te direi quem és. A gente no espiritismo, no universalismo, na Umbanda, a gente diz assim: diz-me quem és que eu te direi quem anda com tu ou contigo, tá? Então, tem magia para curar câncer ou não tem o que fazer? Hurk, né? Com quem é isso, Hurk? Porque é muito delicado esse ponto, tá certo? Não é uma questão de magia.
é uma questão de medicina espiritual. A gente tem que desmistificar essas coisas e não levar tudo ao ponto da magia. Não é uma magia, é uma tecnologia, tá certo, do plano espiritual que traz determinadas curas para cá, para a Terra, através de médicos espirituais já desencarnados e também de energias curadoras de outros povos do universo, o que quer dizer extraterrestres, tá? Os arcturianos fazem muito curas, os pleiadianos também, tá? E esse tipo de cura, ele se dá através da tua sintonia. E eles vão sim dizer assim, vejo magistas falando nesses milagres. A primeira coisa, Hulk, é que milagres não existem, tá? Milagre não. Aquilo ali foi uma misericórdia divina, auxiliada pelos nossos amigos espirituais, mentores de outras plagas, né, de outros mundos, então, que vêm para fazer determinadas cirurgias. Maria Cristina Tavares, já fiz cirurgia espiritual, foi muito bom. Pois é, eu já fiz também. Eu já fiz também cirurgias espirituais e já passei por um monte de momento energético favorável. Eu já tive um EQM, uma experiência de quase morte, eu quase vou embora para o plano espiritual no ano passado. Tá? O ano passado foi de muita provação, de muita agonia para mim. Tá? Graças a Deus eu me recuperei muito bem, tá certo? Passei agora mais 3 meses, do começo do ano até agora, até 15 dias atrás, mais ou menos 20 dias atrás, fazendo uma revisão dos meus posicionamentos para poder estar aqui com vocês de novo. Porque é o seguinte, muitas vezes essas energias que são retiradas de nós podem causar, Deus o livre, você tem que ficar aqui para nos ajudar. Obrigado, Cristina. Vamos lá, tá certo? Yara da Silva, alguém me... Mas eu posso ajudar de lá também, Cristina. Viu? Alguém me ajuda a comprar o remédio da minha neném, pelo amor de Deus. Ô, Yara, que pena, meu Deus. Me falaram sobre os Marbas, ele é da Goétia e trabalha em curar doenças. O que acha? Eu conheço o processo da Goétia, tá? E assim, vai depender da ética de cada feiticeiro desse, de cada bruxo desse. Porque muitas vezes a gente fala bruxo, aí bruxaria, não quero ver, não sei o que tá. Minha gente, bruxaria é como energia. A bruxaria ela pode ser utilizada para o bem e pode ser utilizada para o mal. Como tudo na vida, tá certo? Uma religião, ela pode ser utilizada energeticamente, bem orientada para pessoas que queiram realmente mudar a sua vibração energética, ou pode ser colocada para o mal. Ela pode ser colocada para explorar pessoas, para arrebanhar pessoas extremamente cegas e fanatizadas, para tê-las sob controle. Aí se mete medo, se mete pavor e etc e tal. Então não posso falar, porque a palavra bruxaria, embora espante, quem estudar a palavra tira totalmente esse fanatismo religioso que nós temos de colocar bruxos e bruxas. Bruxos não existem, né? Mas bruxas, tá? No caso, bruxos são magos, tá certo? Então, assim, colocar bruxos e bruxas, vamos colocar assim, dessa forma, como um ator de feitiços malignos, de demandas, de coisas que são ruins. O próprio rapaz que falou agora há pouco fala que recebeu benesses através de um determinado bruxo ou bruxa, tá? Pode ser, pode sim, pode sim. Não é o nome que vai fazer a fama ou pela capa do livro que se diz se ele é bom ou se ele é ruim.
Você tem que ler o livro, você tem que saber quem é a pessoa, com quem você está falando ali, com quem você está lidando. Tá? Essa é a premissa ideal, é você entender quem está lá. Por favor, gente, vamos curtir, compartilhar, dando o dedo na telinha aí para a gente ser mais distribuído, para as pessoas receberem essa mensagem bacana que a gente tem para passar para vocês. Então, assim, todo o processo de cura que você vê, por exemplo, Jesus quando curava, isso é uma coisa interessante, é muito importante você entender. Jesus quando curava, ele não dizia assim, eu te curei, ele dizia, a tua fé te curou. Então, partindo dessa premissa, nós somos deuses, porque ele também disse isso, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que significa dizer que você tem autocura em si. Todas as vezes que Jesus falava e que de alguma forma ele curava uma cegueira, uma pessoa andava, que estava lá entrevada em cima de uma cama há muito tempo e tal, quando ele fazia isso, ele dizia, a tua fé te curou. A tua fé te curou. O que significa dizer que nós temos um autocontrole epigenético e genético capaz de refazer as nossas células. É porque nós confiamos muito em gurus, em pastores, em padres, em sacerdotes, da Umbanda, do Candomblé, de todo canto. A gente coloca muito as coisas na mão dos outros. Não temos confiança em nós mesmos para nos curar. É lógico, se você quer uma ajuda, se você quer um auxílio, se você precisa de alguém que faça algo por você, não tenha dúvidas, as pessoas vão fazer. Se tiver realmente sei lá, um benefício para você, você pode estar com câncer em último grau. Eu não sei se vocês assistiram um documentário na Netflix que eu recomendo, chamado Heal. Heal significa cura, tá? Então eu recomendo a vocês. Michele, boa noite, querida, bom te ver por aqui. Marcela, boa noite, Rafaela. Eu queria, se você pode ajudar meu avô, Hulk, fala comigo no direct, querido, pra gente conversar sobre isso, é melhor. Boa noite, filha, tudo bom? Vamos curtir, compartilhar aí para essa live dar uma estourada aí, a gente conseguir expandir para mais pessoas. E no final da live não esquece de me seguir, né? Não esquece de dar uma seguida aí para a gente viralizar e começar a falar do assunto de uma forma séria, né? Não de uma forma leviana e tal, prometendo coisas que a gente não pode cumprir, porque o que eu mais vejo são pessoas prometendo coisas e criando uma expectativa, que são expectativas que assim, extrapolam o poder de eu interferir na tua vida, tá certo? Eu posso interferir, sim, dando sugestões, como é que eu estou dando, porque eu não aconselho, eu dou sugestões e tal, participando da tua cura espiritual e psíquica, porque tudo que você quer e espera lá fora está dentro de você. Já dizia Marco Aurélio, tudo que você gostaria de ter, sei lá, dos outros, lá de fora e tal, está dentro de você. A cura está dentro de você. Nós somos seres energéticos, gente. Tá? Nós somos seres energéticos, nós somos seres que podemos tirar de dentro de nós a nossa cura, a nossa benevolência, o nosso poder. Nós somos seres poderosos, só que não conhecemos o poder que temos. Nós temos uma estrutura espiritual maravilhosa, capaz de fornecer, através da nossa consciência, da nossa mente e da manipulação, através da mente, que é o nosso software, tá certo? Consciência, mente, cérebro. O cérebro só funciona bem quando a consciência está limpa, a mente programada e afeta os neurônios.
todas os circuitos dentro do cérebro começam a ser modificados. E você começa a curar através das substâncias liberadas pelo cérebro, tipo endorfina, dopamina, e por aí vai. Todas essas substâncias, elas vão te dando mais energia, te dando cura energética automaticamente, e que curam o teu corpo através da tua vibração. Então, quando você está descarregado, desconectado, desenergizado, significa dizer que alguma energia está te mobilizando, te puxando para baixo, te fazendo alguma coisa que você não estava preparado para receber. Então, é muito importante, porque é interessante isso, principalmente o Evangelho, tá certo? O Antigo Testamento não, que é a Torá. A Torá tem um Deus ali vingativo. Vamos combinar, né? Mata não sei quantos porque alguém deixou de, sei lá, porque alguém adorou o bezerro de ouro e tal, Moisés mata não sei quantos, tá? A nossa própria mão já é curativa, com certeza, Cristina. Com certeza, nós somos assim. Então, a Torá, ela já tem um monte de coisa, sabe, bem pesada. Né? Escravagismo, a violência contra as mulheres, o apedrejamento, e etc, etc, etc. O Deus é vingativo. Mas o Novo Testamento não. O Novo Testamento, com seus 4 evangelistas canônicos, tá? Ele nos traz uma boa nova desse ser maravilhoso, iluminado, chamado Jesus, que nos trouxe não a salvação através da morte dele, porque a energia dele foi sugada de forma vampiresca pela humanidade toda e ainda continua sendo sugada. Por tudo da vida a gente coloca nas costas do nosso benemérito espiritual, governador da terra, Jesus Cristo. Ainda bem que o Novo Testamento existe, exatamente, porque se não existisse ia ser complicado, viu? Ia ser bem complicado, porque a coisa é séria, né? O Velho Testamento, por isso que eu digo, outro dia eu vi um comediante dizendo que nós não conhecemos a Bíblia e nem lemos a Bíblia. Isso é uma grande verdade, tá certo? Eu li a Bíblia. E quando você lê, você fica estarrecido. Por que eu não levo em conta o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento ele vai em contradição do Novo Testamento. Tá certo? Então, quer dizer, eu não levo em conta o Antigo Testamento. Aquilo é um Deus vingativo. O que várias religiões e vários posicionamentos, tá certo? Se utilizam do Antigo Testamento para criar uma lei muito mais parecida com o judaísmo do que com o cristianismo. E eles se dizem cristãos e falam em nome de Cristo. Cristo nunca pediu guerra, Cristo nunca mandou matar ninguém, Cristo nunca mandou fazer esse determinado tipo de coisa. E ele, puxa vida, através das cruzadas, através dos 1000 anos de escuridão em que a terra passou com o comando da Igreja Católica, e aí vão me desculpar os católicos, mas isso é história, não sou eu que estou inventando, tá certo? Isso é histórico. Tá? Os católicos, a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, ela criou toda uma ideia falsa do que era Deus, né? E do que era Jesus. Colocou Jesus como um combatente, com espada na frente, matando as pessoas. 1000 anos se passou. A partir de 1400 e pouco, 1400 e pouco não, de 400 e pouco até 1400 e pouco, foram 1000 anos de escuridão, onde as pessoas não podiam entender nada, saber de nada, conhecer de nada, porque o conhecimento era detido, era guardado para aqueles iniciados, aqueles que podiam conhecer a palavra. Não para os que queriam conhecer a palavra para poder ficarem instruídos. Porque a mente pensante é a mente que discorda, é a mente que questiona. E eles não queriam questionamentos. Eles queriam domínio sobre o ser humano, sobre a massa. Através da Inquisição, através
da venda de lotes no céu, através da imposição da religião em diversos continentes, foram destruídos populações inteiras com a imposição do cristianismo, mas principalmente da Igreja Católica, gente. A Igreja Católica tem um passado terrível, 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 terrível. Até uma época dessa se rezava missas em latim, de costas para o público. O público não entendia absolutamente nada, dizia só amém, 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 e acabou. Me parece que até na década de 60, uma grande parte das dioceses espalhadas pelo mundo inteiro, no Brasil acontecia isso, eles rezavam em latim de costas para o público, que era para você não saber, não conhecer e etc e tal. Então, quer dizer, esse tipo de fé, a fé que eu creio porque você está me impondo e eu não posso questionar, isso é retirada de energia, energia de questionamento. Isso é um vampirismo religioso. Aí você diz assim, puxa vida, existe vampirismo religioso? Sim, com certeza. Todas as vezes que você vai num culto, numa igreja, numa gira de umbanda, candomblé e etc e tal, num templo budista e tal, e eles te impõem determinadas coisas e eles colocam no teu coração o medo. A partir do momento que acontece o medo, acaba a espontaneidade do ser humano. E você começa a ser sugado. E você começa a ser dominado pelo teu medo. E o teu medo, ele é um escancarador das tuas energias, para que outras energias extremamente deletérias entrem para sugar o teu ectoplasma, que fica no nosso duplo etérico, que fica aqui, ó. Aqui. É sede dos sete chakras, do ectoplasma. É dele que expande-se a aura. Então, essa energia, ela é extremamente cobiçada pelos espíritos malignos, equivocados, os espíritos vingativos, os espíritos que querem o teu mal, que querem sugar de você tua energia. Esses espíritos vampiros, eles foram aqueles viciados que foram para o plano espiritual ainda focando a matéria, a sensualidade, a bebida, as drogas, os maus costumes e por aí vai. Esses espíritos existem sim. Se você é de uma religião evangélica, ou católica, ou tradicional, são os verdadeiros demônios. Esses espíritos são horríveis. Quando a Igreja Católica fala que tem Satanás, que tem Lúcifer, que tem não sei o quê, e como os evangélicos também que falam sobre isso, eu digo, é muito pouco. É muito pouco. Só um diabo? Não, tem bilhões de diabos, demônios, atazanando da sua vida. Só é você baixar a tua frequência energética. A tua frequência baixou, você começa a ser sugado. Olá, Rantude. Boa noite a todos que estão entrando. Gente, é só você baixar a tua frequência que você vai ver a quantidade de espíritos que vão chegar. Mas não só são esses espíritos vampirescos, espirituais, esses espíritos desencarnados que vão influenciar na tua vida. Também os espíritos encarnados, eles começam a ser influenciados, a tirar a energia tua. Essa permuta de energia, ela é normal. Por exemplo, você entra numa fila de banco, você está permutando energias. Você está permutando energias. Se tiver uma pessoa ali com depressão, com algum problema desse tipo e tal, naturalmente, Renascia Setenta convida a ser co-apresentador. Vamos lá. Pode ser, vamos lá. Oi. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. E você? Graças a Deus. Graças a Deus. Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo.
São Paulo, ok, ok. E você é da onde? Eu sou de Caruaru, Pernambuco. Caruaru, que legal. Bora batalhar então? Vamos conversar, porque na verdade é o seguinte, querido, como é teu nome? Desculpa. Sim, meu nome é Sieglinda. Celinda. Sieglinda. Sim, nome difícil. Mas pode chamar de Sig. Seguinte, querida, eu tô aqui, assim, num bate-papo que não é bem um bate-papo direto, é mais uma live instrutiva do que é o vampirismo. Já ouviu falar? Já. Pois é. Diga assim, já ouvi, já senti. Porque todo mundo já sentiu isso, né? De Já alguma ouvi forma, e eu sinto você ter muito a sua pelos energia motivos. roubada de alguém, quer dizer, alguém roubar de você, ou algum espírito, ou alguma coisa que veio e tirou essa energia que você tinha, essa energia que você Sim. preserva e tal. E aí eu estava explicando que a sede da tão cobiçada energia humana está no duplo etérico, onde está nosso ectoplasma. E essa Sim. energia ela é extremamente cobiçada pelo mundo espiritual mais denso, mais complicado, né? Então, nós estamos falando sobre isso e falando de como a gente pode melhorar essa energia. Uhum. Então, assim, se eu me detiver numa batalha agora, a gente termina, mas numa próxima oportunidade a gente batalha assim. Valeu? Valeu. Valeu, obrigado aí por ter Eu que entrado. agradeço, te abracei, tá? Abraço, querida. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Então, é um gostoso porque, assim, é muito interessante a gente, sei lá, se ater a esse tipo de coisas energéticas. Muitas vezes a gente está se sentindo mal, a gente vai dormir, dorme a noite toda e acorda moído. Primeiro, você tem que ver o que foi que você vivenciou no teu dia. Como foi o teu dia, né? O teu dia foi bacana, o teu dia foi normal, ou o teu dia foi atropelado, ou o teu dia foi extremamente pesado em termos energéticos. Discussões, inconformidades, tristezas e etc e tal. Mas não podemos colocar a responsabilidade só pelo lado espiritual. De jeito nenhum. Concordo com você, viu, Maria? Concordo com você. Tem muitos obsessores encarnados, que é isso que eu estou terminando de dizer aqui, né? Que é exatamente como boa noite, Maurício. Boa noite. Manda abraço pro pessoal que está assistindo a live, que são Guto, Jacinto Grande e Tia Deide Costa. Um abraço para todo mundo do Rio Grande do Sul, todo mundo do Rio Grande do Sul, Maurício. Valeu, boa noite. Abraço para vocês. Cara, é muito bom estar conversando com vocês, porque bom, a gente tem a oportunidade de ter esse contato gostoso. Isso só o TikTok promove, né? Uma coisa muito interessante essa conexão com o TikTok. Desde que eu entrei no TikTok é maravilhoso a gente poder falar de uma forma aberta, sem agredir ninguém, nem crença de ninguém, porque a gente não é o nosso objetivo ter um embate, uma discussão, né? Nós estamos aqui para dialogar, para conversar sobre os assuntos de uma forma lógica, de uma forma científica, racional, né? Embora tenha o emocional envolvido no processo. Mas como a nossa amiga disse aí, é muito interessante que as pessoas falam muito nos espíritos, nos obsessores desencarnados e etc e tal, e esquece que nós temos obsessores encarnados também. Vampiros energéticos, por exemplo, o narcisista é um deles. Tá? O narcisista é o top de linha dessas obsessões espirituais. Porque ele não tem remorso nenhum, ele acha que está certo. Narcisismo não é doença, é egoísmo, você vem com isso. Você passa, aí se explica pelas reencarnações. Wagner, como é isso? Se explica pelas reencarnações. A personalidade narcisista, ela é terrível. São mães que impõem aos filhos e filhas
determinadas situações, são o namorado com a namorada, esposo com a esposa, esposa com o esposo, e que termina acabando o relacionamento por conta dessa força vampiresca, que é a força vampiresca do narcisismo. O narcisismo acaba com a estrutura mental, com a estrutura psíquica das pessoas. Eu já vi muitas pessoas se prejudicando por conta de pessoas narcisistas que conviviam com elas. Eu acho que todo mundo tem um caso para contar de pessoas narcisistas. Eu mesmo tenho vários casos para contar. Como psicoterapeuta, eu já peguei muitas pessoas afetadas pelo narcisismo e eu mesmo já fui, não vítima, porque a gente aqui não é nunca vítima, né? O mundo é cheio de injustiças, né? Mas não tem nenhum injustiçado. Todos nós somos bem devedores em relação a tudo que nós vivenciamos aqui na Terra. Não existe cruz que você não possa carregar e que você não tenha pedido, de certa forma, para carregar. Essa é a cruz que você precisa carregar. Você precisa ser firme. Aí eu sou um estoico de carteirinha. Eu digo, puxa vida, as coisas vão acontecer, as marés altas e as marés baixas. Eu terei marés baixas e terei marés altas. Eu terei atropelos na minha vida, mas também terei coisas boas. Mas quando as coisas ruins chegarem e começarem a acontecer na minha vida, eu vou perguntar a mim o que essa situação está querendo me dizer. O que ela está querendo me contar. Qual o objetivo de eu estar passando por essa determinada situação, essa determinada coisa. Então, todas as vezes que eu questiono isso, eu pergunto a mim mesmo, culpa não, mas a responsabilidade por estar passando por isso, isso sim eu tenho. Porque eu não vou me negar de dizer assim, puxa vida, eu botei a minha cara a tapa nessa situação e eu estou nela porque eu me aprofundei demais nessas energias. Bebi demais, comi demais, amei demais, que não é amor, né? Quando a gente ama demais uma pessoa que não dá o retorno a gente, isso não é amor, tá? Isso é, sei lá, masoquismo. Nós queremos sofrer, parece que, sei lá, vem uma coisa e coloca e aí nós começamos a ser vampirizados. Essa energia espiritual que nós temos, que poderia ser boa, se transforma numa energia ruim. Aí vem as depressões, vem as ansiedades da vida, o pânico, o medo exagerado, que é a paura, sei lá, o terror que você passa. Eu sou casada com um narcisista, sei bem como é, vixe Maria, com um narcisista, Macário, ok, é fogo, não é fácil não, tá? Vamos lá, vamos curtir, compartilhar, gente. Depois me segue, tá? Se puder, me segue para poder o canal dar uma catapultada e a gente conseguir, assim, cada vez mais pessoas escutando coisas positivas, né? Energias que podem acontecer na nossa vida e explicações. Eu venho divulgando e publicando vários vídeos. Durante essa semana mesmo eu fiz várias publicações de vários vídeos fazendo questionamentos sobre a Bíblia, sobre o posicionamento das pessoas, né, sobre a forma como as pessoas pensam as religiões como uma tábua de salvação. E coloquei tanto filósofos estoicos, espiritualistas como Sócrates, Platão, Aristóteles, como também coloquei filósofos e pensadores materialistas, como o próprio Nietzsche, como Immanuel Kant, como vários outros que nos traz um racionalismo sobre a nossa permanência aqui na Terra, como psicólogos, psiquiatras e tal, que vem nos dando um posicionamento de como nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela nossa estada aqui no mundo, como somos responsáveis também pela não conformidade da nossa vida atual.
que nós estragamos muito mais o nosso caminho do que outros que estragam. Aí eu estou de acordo com a pessoa que disse assim, não é só os espíritos que fazem isso não. Nós fazemos muito mais do que os espíritos. Nós complicamos mais a nossa vida do que os espíritos complicam. Nós abrimos o canal. Toda obsessão começa com a auto-obsessão. Eu começo a abrir canais, abrir portas e janelas e deixo e chamo os vampiros para conviver comigo. E eles começam a sugar a minha energia. Eu começo a ficar apático. Eu começo a ficar nervoso. Eu começo a não funcionar mais como pessoa, mas sim como objeto desses espíritos que são maldosos. Não resta dúvida que eles têm uma maldade inserida, que é uma maldade que é natural deles. Eles querem a sua energia e você está dando o cabimento para que eles tomem essa energia de vocês. Ah, Wagner, quer dizer que eles entram sem pedir licença? Sem pedir licença não, você deu essa licença, você abriu o seu flanco, você desceu a sua vibração. Portanto, você está convidando eles para entrarem em tua vida. Orar e vigiar do Evangelho não é orar e vigiar de forma religiosa. É toma conta dos teus comportamentos, das tuas atitudes, dos teus vícios, das coisas com que você se conecta, das pessoas que você convive. De que forma sua vida é na realidade e não da forma como você gosta de apresentá-la na sua personagem que você começa a se identificar através das redes sociais, etc e tal, das suas eficiências sociais. Uma coisa é a nossa personagem, o que eu estou vivendo hoje nessa existência. Outra coisa é o que eu sou como espírito. Espírito milenar, espírito que reencarnou, que já teve várias vestes e que está vestindo mais uma veste. Nem maior, nem melhor, nada disso, mas está vestindo mais uma veste. E essa veste, ela tem determinadas peculiaridades. Então, só para a gente entender quais são as principais características desse vampirismo. Tá? O mecanismo ele ocorre quando um obsessor, espírito inferior, pessoa viva, se aproveita da tua raiva, ciúme, medo, vícios como alcoolismo, droga, da vítima, criando na realidade um elo mental. Tá certo? Então, esses vampiros eles vão se aproximar de você. Através da tua maledicência, da tua forma como você fala com o mundo, como você se expressa, como você atua, através do que você é, tá certo? 1 quilograma só de corda. Pois é, pesa no pescoço, querida. Viu? Então, assim, vai depender muito dessa tua espiritualidade, dessa mudança de comportamento para, sei lá, reconstruir a tua vida, ver aonde é que você está errando. O nome pecado vem do peccare, latim peccare, tá? Então, esse peccare significa errar o alvo. Errar o alvo. Nós erramos muito o alvo durante a vida. Mas não devemos carregar culpa, e sim responsabilidade. A nossa responsabilidade é muito grande. Quando nós estamos falando aqui, por exemplo, eu estou falando para vocês, minha responsabilidade é muito grande. Eu não posso estar aqui falando bobagens. Eu tenho que estar aqui falando coisas que tenham sentido. Que colhem lé com cré. Que não sejam inverdades, que sejam históricas, que sejam parte da ciência, da filosofia, do saber do ser humano. O ser humano nos trouxe, todos os seres humanos trouxeram vários saberes, e principalmente aqueles que se dedicaram a isso, como os filósofos, né, os pensadores, os escritores, as pessoas que fizeram história. E todas as filosofias e religiões do mundo, de alguma forma, trouxeram coisas benéficas para a humanidade.
o que não significa dizer que foram certas, corretas ou acertadas de forma completa, tá certo? Então, assim, muitas vezes o erro está em pensar que nós somos infalíveis. Não. Errar é humano, você vai cometer o erro. Agora, você permanecerá no erro adquirindo para si energias extremamente negativas, puxando esses vampiros, esses sugadores energéticos, fazendo com que eles influenciem a tua vida sempre na intenção de te colocar refém. Ou você vai recomeçar a tua vida e fazer da tua vida uma coisa positiva. Nem certo nem errado, tá, gente? Cada um vai definir o que é certo e errado para a sua cabeça. O bem e o mal existem. Existem más escolhas e boas escolhas na tua vida. É só fazer uma avaliação. Uma coisa que eu gosto muito, né, que é por que você usa guia de proteção contra os espíritos malignos? Exatamente pela pergunta que você fez, já. Né? Você perguntou uma coisa, você mesmo respondeu. É contra os espíritos malignos, tá? Então essa guia aqui é uma guia de Exu. Então eu tenho um protetor Exu, um protetor espiritual. Muitos pensam que os Exus são demônios, diabos. Isso foi a igreja que inventou, né? Depois a gente conversa mais sobre isso. Mas os Exus, eles são protetores, os mais próximos de nós, os que estão na nossa vibração espiritual, os que estão conectados no terra a terra conosco, né? Então são os nossos amigos Exus. Então, assim, eu utilizo para proteção. Essa guia aqui, ela é cruzada, ela foi colocada uma energia, não é só o cordão que importa, mas a energia que eu coloquei no cordão. É o que significa isso para mim. O que energeticamente eu estou dizendo para esses espíritos que vêm com maldade e vêm querendo ultrapassar o limite. Isso está na nossa cara. Os anjos da guarda, sim, são eles, tá? É o que vocês chamam de anjos da guarda, tá certo? Eles são os mais próximos que nós temos. Tá? Então as pessoas às vezes misturam assim, não, tem Exu, tem anjo da guarda, não, é a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa, tá certo? São anjos da guarda. Eles têm a proximidade maior conosco, porque a vibração deles se parece com a nossa. É o terra a terra. Eles vão cuidar de você. Tanto é que os Exus são os guardiões do nosso karma. Tá certo? Do nosso karma. Você entende bem sobre o assunto. Obrigado pela resposta. Por nada, Jean. Verdade. Então, quer dizer, eles são guardiões do karma. Eles tomam conta dessa energia, que é uma energia extremamente densa que nós temos aqui na Terra. Muita gente diz assim, eu quando desencarnar, eu não quero ir para o umbral não, eu não sei como é umbral. Eu digo, minha gente, basta ligar a televisão que vocês vão ver o umbral. O umbral é aqui. O umbral é aqui. Nós temos um umbral aqui na Terra, nós temos comportamentos umbralinos, nós temos zonas umbralinas na Terra. É o seu morro, que está pululando de pessoas, né? De espíritos encarnados que traficam, que matam, que fazem barbaridades, que não respeitam o seu ir e vir. Nós estamos cheios de espíritos malignos nas guerras, nos governos. A Terra é um lugar extremamente paradoxal, um mundo extremamente bonito. Quando essa Artemis aí foi para a Lua e que fotografou a Terra, coisa mais linda do mundo. Eu acho que um ET desinformado, olhando a Terra de cima, vai dizer assim, que mundo lindo, eu vou viver lá. E os obsessores já estão aqui esperando eles com armas na mão, porque é só eles descerem que nós vamos agredi-los. Eu acho que a civilização mais belicosa da nossa Via Láctea é o terrestre. Nós somos extremamente belicosos, não podemos ver nada, queremos atirar já, tá certo? Poucos têm a consciência desperta. Você já leu sobre Kabbalah? Com certeza já li, sim, Jean. Viu? E você já ouviu falar sobre o
Demiurgo, criador do mundo 3D, com certeza. Com certeza. O Demiurgo, inclusive, que vem do Antigo Testamento, nós estávamos falando no começo aqui. Vem do Antigo Testamento, tá certo? Esse cara que vem, que mata, que não sei o que e tal, que faz um monte de coisa, é o Demiurgo. É o Demiurgo. E que nós cultivamos ele, viu? Através dessas religiões tradicionais, tem um monte aí, pentecostais, neopentecostais, etc e tal, eles cultivam o Demiurgo, tá certo? Exato, pior que é humano e é terrível, com certeza, tá certo? Então, vamos lá, olha aí, ó, entrou Exu João Caveira aí, ó, Jeová, com certeza, Laroê, Exu Mojubá, Laroê, Exu Mojubá, Laroê, Exu Mojubá. Vamos lá. Então, é muito bom a gente conversar nesse nível, tá, gente? E entender que não existe nenhum mistério. Por exemplo, o Exu João Caveira entra aí. Aí as pessoas dizem assim, é um monstro, é uma caveira. A caveira, Exu Caveira, tá? É o Exu mais humilde que existe nas correntes dos Exus. Um dos mais diligentes Exus que existem. Por quê? Porque aquele aparece como caveira. É para mostrar a você que você não é nada. Que por baixo dessa carninha bonita aqui tem caveira dentro. Tá certo? Isso é verdade. As igrejas são uma farsa. A adoração só para roubar essas energias. Tudo que você fala tem sentido. Muito obrigado, Jean. Verdade, muito bom, seu João Caveira. Vamos lá, eu respeito as religiões. É muito importante a gente respeitar, a gente respeita todas as religiões aqui, tá, gente? Agora, naturalmente, que existem coisas que são absurdas. Que as pessoas, por exemplo, o nome Satã, vocês sabiam de onde é que veio o nome Satã? Da Torá judaica. O nome é Shaitan, o símbolo da igualdade, a caveira, com certeza. Seu Caveira, Giancarlo, tudo é energia, tudo é Deus, nós somos Deus vivendo nesse corpo físico, com certeza, Jean, pode ter certeza disso. Então, assim, é muito interessante, tá certo, gente, que você tem na própria Torá, que é o Antigo Testamento, tá? São as escrituras judaicas, você tem o Shaitan, em hebraico, significa opositor. Então, quando eu torço por um time e você torce por outro, você é meu Shaitan e eu sou o seu Shaitan. Nós somos opositores. E aí o pessoal colocou logo o opositor como se fosse o diabo. O diabo não existe. Entenda isso, o diabo não existe. Existem pessoas e espíritos diabólicos que fazem coisas diabólicas. E para isso existem os Exus que vão comandar o combate contra esses espíritos maldosos que vão afetar a tua vida. Tem que entender dessa forma, gente. Senão vocês não vão nunca ultrapassar essa barreira energética dos costumes sem ler. Tem que se instruir, porque se não se instruir, você vai ter sempre uma barreira. Tudo que lhe disserem, vão dizer, aí você vai dizer, Deus me livre e tal, não quero saber disso não. Então você vai viver na ignorância, tua consciência jamais vai ampliar. Tudo é energia, tudo é Deus, somos deuses vivendo nesse corpo dele. Somos espíritos tendo experiências de ser humano, exatamente, querido. Como Satanás engana o ser humano. Como ele engana o ser humano, ele não engana o ser humano, Johnny. Nós nos enganamos, porque nós gostamos das facilidades e não das dificuldades necessárias. Não é o que você quer, é o que você precisa para poder evoluir. E aí é onde nós nos enganamos completamente. Ele não nos engana. Quem é que não gosta de uma facilidade, de um prazer fácil? De beber, de fumar, de farrar, de não fazer nada, de viver ocioso e tal. O ócio é muito importante, né? O ócio é o contrário de negócio. Negócio é quando você está trabalhando. O ócio é para você ler, se instruir e tal. E as pessoas usam o ócio para se envenenar, se intoxicar, puxar os vampiros para você.
É nesse vampirismo que acontece a doença do ser. Porque você começa a pensar dessa forma. O Satanás engana o ser humano. O Satanás não engana o ser humano, não. Ele diz para que veio. Nós somos sim. Nós somos sim. Nós somos demônios e deuses. Nós somos bons e somos maus. Nós somos luz e escuridão. E quem pensar ao contrário disso está enganado. Está enganado, porque nós estamos aqui na Terra vivendo um planeta que é um planeta prisão por essência. Porque nós estamos presos em um corpo físico, não temos todas as percepções. Um planeta hospital, porque nós estamos nos curando das bobagens que fizemos em outras existências, outras roupagens. E nós estamos num planeta escola, estamos aprendendo a conviver com o próximo. Quer dizer, a conviver. John Donne dizia no século XVI para o século XVII, do século XV para o século XVI, desculpa. Ele dizia assim, ninguém é uma ilha isolada em si mesmo. Todos nós fazemos parte de um continente. O que significa dizer que nós estamos aqui para colaborar, para conviver, para deixar o egoísmo do lado, para ser mais humildes, para dar valor ao que tem valor. Porque terra, casa, carro, nada disso importa quando você está na beira da morte. Você não vai levar nada no caixão. Exato, pai Antônio Preto me falou isso. Pois é. Os espíritos e o anjo são da quarta e quinta dimensão. Makut e a terra era coroa, consciência divina. É isso aí, Jean. Valeu. Bom, pessoal, na verdade é assim, a nossa consciência, o nosso cérebro, lá no meio do cérebro, bem aqui, ó, na nossa coroa, você indireto, você vai encontrar no centro do cérebro uma glândulazinha chamada glândula pineal. Essa glândula pineal, ela é magnética. Ela puxa através do magnetismo e sua vibração. Nessa vibração você sintoniza em canais positivos ou negativos. Então a sua sombra ou a sua luz depende do que você emite para o universo, para o plano astral, o plano espiritual. Então você terá boas ou más companhias, boas ou más intuições, bons ou maus comportamentos, atitudes. Todas essas coisas, elas fazem parte de mim. Eu não posso estar botando culpa no Satanás, no espírito obsessor, não. Sou eu que... Agora, eles realçam isso. Esses Satanás que vocês falam e tal, que não são Satanás, são espíritos maléficos, ignorantes, que ainda não chegaram ao processo evolutivo necessário, ainda não tomaram consciência da sua vida espiritual. Querem continuar na matéria, usufruindo dos prazeres daqui da Terra e também dos seus maus costumes cultivados encarnação após encarnação. Então eles querem perpetuar-se aqui na Terra. É isso que acontece. E não um mistério. Não. Controle a você que você controla os espíritos. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam as nossas vidas? E os espíritos respondem: eles praticamente vos dirigem. O que significa dizer que os espíritos dirigem as nossas vidas? As boas intuições vêm dos espíritos benéficos, os nossos mentores, guias e protetores. As mais intuições, conselhos e etc., como você queira chamar, vêm dos espíritos de baixo calão, porque você vibrou mal. Você puxou através da tua pineal consciências que vão sugar a tua energia como vampiros, parasitas, que vão só sugar de você e você vai acabar doente, porque isso atinge os teus 7 chakras que estão no teu sistema endócrino e vão adoecer os teus órgãos, desde o cérebro até os teus órgãos todos, inclusive circulação, coração, cardiopulmonar, né? Pulmão e coração, sistema circulatório, sistema digestivo.
sistema hepático, sistema renal, tudo é atingido. Quando você permite que energias perniciosas suguem a tua vibração, tua pineal tem que captar coisas boas através dos seus cristais de apatita. Esses cristais de apatita é que darão o sinal. E você, como médium, ou como ser humano, porque o ser humano já é médium, em maior ou menor intensidade, nós somos todos médiums. Nós atraímos, tá? E atraímos as pessoas também, tá? Muita gente diz assim, ah, não, eu tô com essa pessoa, tem um dedo podre. As mulheres é que costumam dizer isso, né? Para escolher um homem. Ah, eu tenho um dedo podre, não sei o que e tal, bababá. Quando a pampa parece que dá a gota e tal, e a pessoa é ruim comigo. Eu digo, ó, minha filha, infelizmente, alguma coisa você está fazendo energeticamente para atrair esse tipo de energia. E é assim, gente. Muitas vezes a gente quer exigir uma perfeição que não existe, tá certo? Por isso odeio o médico, cura o efeito, não a causa. Isso é muito verdadeiro, viu? Mas eu não odeio o médico, não. Eles têm o seu valor e muito importante, tá certo? Odeio não, foi errado. Tá certo. Maurente, né? Maurente. Bom, é lógico, a gente tem que descobrir a causa e não os efeitos, tá certo? Efeito placebo. Efeito placebo é tudo aquilo que você simula como se fosse um remédio, tá certo? E você faz a introdução desse remédio energeticamente, mostrando àquela pessoa que ela vai se curar. Né? Foram feitas diversas pesquisas já com grupos de 30, 40 pessoas, entregando comprimidos placebo para essas 30, 40 pessoas, e 30, 40 pessoas receberam o comprimido certo. Em 80% as pessoas que receberam o comprimido certo foram curadas. E em 78% as pessoas que tomaram o placebo também foram curadas. O que significa dizer que a nossa energia, a captação de energia pura, quando eu estou otimista, quando eu estou positivo para determinadas coisas, eu capto o efeito do remédio, tá certo? Eu capto o efeito do remédio mesmo numa água pura. A água é o líquido mais precioso da Terra, tanto é que nós somos água. Tá? Quando estamos com mágoa, má água, o que atrai também espíritos vampirescos, tá certo? Pai Antônio falou que este planeta ia virar um caldeirão sem fundo, mas já tá, né? Já tá. Pai Antônio tá certíssimo. Pai João também diz isso a mim, né? Que é o meu mentor. Você é alquimista? Talvez seja também, eu nunca pensei se eu era um alquimista não, mas transformar as palavras em conhecimento para vocês é uma alquimia, e uma das alquimias mais importantes, tá? Eu não sou, sinceramente, eu estou mais para filosofia do que para o sofismo, né? Os sofistas eram aqueles que falavam bonito e tal, passavam ideias maravilhosas, sendo que eram falsas. Essas ideias que eu passo são ideias filosóficas, não minhas só, tá? São ideias que eu tirei de diversas filosofias, a filosofia grega, a filosofia e os costumes hindus, o Mahabharata, né? O Pranayana e todos os outros livros hindus e tal, budistas, hermetistas, ocultistas, teosofistas e tal, espírita, umbandistas, tá? Eu sou muito ligado a isso, tá certo, gente? Eu sou universalista por natureza, tá? Qual estado do Brasil, onde eu estou? Eu estou em Caruaru, Pernambuco, tá? Caruaru, Pernambuco, tá? Para quem não pegou o começo da live, eu sou Wagner Andrade, né? Sou psicoterapeuta, universalista,
Estou também teólogo e sacerdote umbandista, tenho 40 anos de espiritismo já. Eu comecei a minha introdução espiritual no espiritismo, gosto muito do espiritismo e tal, e acho que foi minha base sólida para toda a minha busca espiritual. Depois do espiritismo foi que eu fui buscar as outras coisas, os filósofos e tudo mais. Eu tinha apenas 20 anos na época, hoje eu tenho 60, tá bom? Isso, Caruaru, muito bom, é isso aí. Gente, estamos no final da nossa live, já passamos aí bastante do horário, 20 minutos do horário, então nós vamos encerrar a nossa live hoje. E agradecer demais a presença de vocês, tá? Peço que me sigam. Muito obrigado, Mauriane. Muito obrigado por me seguir, por estar aqui, por curtir essa live. Essa live é uma live que eu faço sem nenhuma, sem nenhuma intenção, profissional ou alguma coisa desse tipo, não. É uma live que eu considero interessante para poder falar sobre mim mesmo, aprender com vocês também, porque eu acho que é o seguinte, a gente não está aqui para ensinar absolutamente nada, a gente está para principalmente transmitir boas coisas, bons fluidos, boas energias, e o que eu puder ajudar as pessoas, né, tanto profissionalmente como pessoalmente e espiritualmente falando, eu vou fazer isso, tá certo? O contato você pega na Oriente no meu direct, eu te passo o meu WhatsApp. Aqui eu não posso passar, senão eu sou bloqueado e depois o TikTok começa com aquelas bobagens e tal, e que tem as razões dele nas políticas dele aí, mas eu passo o WhatsApp pelo direct, tá? E aí você entra em contato comigo, a gente conversa e tal, e bate um papo bem interessante, tá? Então, Rafael e Gabriela volta pro casamento. Não sei, Rafael, vê só, eu trabalho, não trabalho nessa linha de oráculos, sabe, Rafael? Mas assim, se você quiser conversar, entra também no direct e tal, que a gente conversa, porque isso depende tanto da tua energia, de como foi a história de vocês. Eu não costumo emitir opiniões, embora tenha as minhas sensações, eu não costumo emitir opiniões nessa área de forma pública, nem nada, para não causar uma expectativa e uma falsa visão, tá? Eu tenho muito cuidado nisso, não é medo, é cuidado, tá certo? Então me perdoe aí, e querendo conversar comigo, fiquem à vontade, eu estou sempre disponível, tá certo? E estou no direct, é só entrar em contato comigo, tá? Forte abraço, um beijo no coração de vocês, paz, luz, namastê. O ser grandioso que existe em mim habita, mora no ser grandioso que existe em você. Saravá, muito axé para todo mundo e até a próxima conversa com vocês, a próxima live, tá? Essa semana ainda a gente se encontra, tá? Forte abraço. Fica atento aí que eu vou continuar fazendo a divulgação das nossas lives. Forte abraço. Tchau. Tchau, pessoal do YouTube.